Uma boa noite a todos. Pois a Bíblia diz assim, que de Deus ninguém se zomba, pois Deus não se deixa escarnecer. Então pode soltar qualquer piadinha ou qualquer risadinha sarcástica, fica à vontade. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Essa noite eu vim aqui só para trazer a mensagem do Evangelho como um despertamento para cada um dos que estão aqui nessa noite, então. Pois se sinta você um privilegiado por Deus, porque Deus ele está te dando a oportunidade para você salvar a tua alma. Não venha aqui com o intuito de encher a igreja, não venha com o intuito de algo financeiro que venha do seu bolso. E pode ficar tranquilo que a palavra de Deus não vai espantar seus clientes não, viu? Porque muitas pessoas trocam a oportunidade de ouvir o Evangelho para ganhar dinheiro. Outro dia eu fui pregar na feira e aí me mandaram calar a boca porque disseram que estava espantando o cliente. Só que outro dia eu fui pregar e essa mesma pessoa que reclamou que o seu cliente, que estava espantando os clientes, o próprio cliente dessa pessoa chegou em mim, arrependido, estava lá sentado ouvindo a palavra. Então fica tranquilo, porque onde Deus está, o mal não fica não. Estamos a chegar já nos últimos dias, antes da vinda de Cristo. E venho trazer a você o alerta para que você se volte a Deus. Eu não venho representando placa de igreja alguma, ou alguma denominação evangélica não. Eu venho aqui a serviço do reino de Deus, a serviço do reino dos céus. Se você tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, ouça. Porque infelizmente muitos não têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus, mas tem ouvido para ouvir funk, para ouvir forró. Fica a noite inteira no bar. O som do bar não incomoda ninguém, é impressionante. O som do bar fica tranquilo, ninguém reclama. E quantas vezes pregando a palavra de Deus, o simples fato de eu estar pregando a palavra tem incomodado muitas pessoas. E eu falo isso porque isso é a realidade. Porque eu sei que depois dessa pregação, ou até mesmo no meio dessa pregação, vão ter pessoas que vão trocar Jesus pelo dinheiro, vão ter pessoas que vão trocar Jesus pela cerveja, assim como fizeram nos tempos antigos de Noé, como fizeram lá no tempo de Jesus, na sua crucificação. Pois assim muitos fazem nos dias de hoje. Troca Jesus por qualquer coisa, por uma cerveja, troca Jesus pela oportunidade de ganhar dinheiro. Não pode o homem encontrar uma oportunidade que ele se esquece de Deus. O impressionante é que só se lembra de buscar a Deus só quando tudo vai mal. Quando tudo vai de mal a pior, muitas pessoas ali se lembram de Deus, porque Deus só serve para poder cuidar da pessoa na hora que ela precisa, mas quando está tudo bem, ninguém vai se lembrar de Deus. É desse jeito que nós estamos vivendo. Estamos a viver sim os últimos dias antes da vinda de Cristo. E você precisa se preparar. Você precisa abrir seus olhos antes que seja tarde demais para a tua alma. Quero ler um versículo aqui na palavra do Senhor, no livro de 1 Timóteo. Como diz as Escrituras, quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus ele quer que todos se salvem. É por isso que é necessário que o evangelho seja pregado, como escreveu o apóstolo Paulo, que pregues o evangelho dentro de tempo e fora de tempo, repreendas, exortes, para que as pessoas, ouvindo a palavra, possam consertar os seus caminhos e possa haver esperança de salvação. Então Jesus, ele tem nesses últimos dias despertado pessoas para poder te alertar
que são considerados essas pessoas chamadas de atalaia. São pessoas que Deus levantou nos últimos dias para poder te despertar para essa última hora. Porque o Deus desse século, que é Satanás, que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou-se o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, como estão cegos, é necessário que alguém venha com a verdade para abrir os olhos, para arrancar as escamas dos olhos. Como diz no livro de João, capítulo 8, e versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade, ela o quê? Ela vos libertará, não é isso que a Bíblia diz? A partir do momento que você chega ao pleno conhecimento da palavra de Deus, você está sendo, então, agraciado de conhecer a verdade. E o homem que conhece a verdade, ele é liberto do quê? Liberto da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele escraviza a tua alma. São cadeias, são prisões espirituais. Obviamente que você não vai perceber isso, porque a alma do homem, ela fica aprisionada nas correntes do inferno. E muitas vezes Satanás, ele mostra isso através de correntes penduradas no teu pescoço. Muitas vezes Satanás, ele mostra que ele está te aprisionando a tua alma por correntes nos seus pulsos. Essas correntes que muitos acham que não tem mal algum nelas, e acham que é um enfeite, uma joia preciosa, elas estão representando aonde que Satanás, ele então aprisionou a tua alma. Pois é assim que tem seguido nesses últimos dias. A verdade não tem sido mais pregada, mas se você tem 5 minutos neste dia, nesta hora, neste momento, para um pouquinho do que você está fazendo, para um pouquinho, 5 minutos, não é muito, mas vai ser o suficiente para que a tua alma venha a ser liberta e que a tua alma venha a ser alimentada e saciada, a sede da tua alma através da palavra. Assim como você se alimenta, você vem aqui para se alimentar de pão, como diz Jesus, que o pão, ele alimenta sim o homem, mas a alma, o pão e a água da alma é a palavra, é a presença de Deus que sacia a tua alma da sede e da fome a qual a alma do homem tem de Deus. Pois eu quero dizer a vocês que hoje vocês estão tendo uma oportunidade. Não sei se essa oportunidade hoje vai ser única ou se haverá outras oportunidades daqui para frente, mas eu sei que hoje você foi agraciado por Deus para ouvir a palavra de Deus e ser liberto, porque Jesus veio para libertar o homem das correntes malignas, sim, mas para isso o homem tem que dar o primeiro passo. Ouço muitas vezes muitas pessoas dizerem: tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Na hora certa, no momento certo, Deus muda a pessoa. Isso é verdade, mas requer de cada um de nós o primeiro passo. Deus, ele não vai mudar você sentado na mesa do bar, não. Ele não vai pegar você pelo braço e vai levar você arrastado para a igreja. Não vai colocar você de joelho e falar para você adorar Ele e se arrepender, não. Deus, ele requer do teu coração arrependimento. Primeiro passo, arrependimento dos pecados. Pecou, não importa qual seja o pecado. Confessa o teu pecado e você alcançará o perdão de Jesus. Segundo passo, confessa a Jesus que Ele é o seu Senhor, para que Ele te aceite, e você aceitando Ele, você também está aceitando a oportunidade de vida eterna, de salvação. Então esse é o segundo passo. O primeiro, arrependimento do pecado. O segundo passo, entregando, confiando as tuas mãos na vida de Jesus, confessando Ele como seu fiel e único Salvador. A Bíblia diz que no livro de Apocalipse 22, bem-aventurados aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelo portão de entrada. Então, o que é se lavar no sangue do Cordeiro? Jesus, ele é o Cordeiro que foi sacrificado. O sangue de Jesus, ele então foi o sangue de sacrifício derramado para perdoar pecados, para purificar todo o mal que há no homem, que é o pecado. Então aquele que se arrepende é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que é o sangue do Cordeiro, e é purificado de todo o mal.
E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, nova criatura é. E todas as coisas se fizeram novas, e as coisas velhas já se foram passadas. Então aquele que é lavado pelo sangue de Cristo, esse sim nova criatura é. O passado já foi limpado e não existe mais. Jesus te deu vestes novas se você se arrependeu. Mas se permanece ainda no pecado, se entregar à prostituição desses últimos séculos, a tua alma ainda está em condenação. Pois essa noite eu quero te alertar acerca de coisas que estão aprisionando a tua alma. Eu quero trazer a você o alerta, trazer a dura realidade de que a vida a qual você está vivendo está escravizando e condenando a tua alma. E você vai concordar comigo, obviamente, se eu estiver dentro da palavra. Se eu estiver fora da palavra de Deus, obviamente que eu terei que prestar conta de tudo quanto eu tenho pregado aqui. Pois a Bíblia diz que aquilo que o homem ele faz nessa vida é anotado. Tudo que está acontecendo na face dessa terra é anotado para o último dia do julgamento. Então, se prego algo aqui que vem de mim, algo que está errado, que não está na Bíblia, obviamente que terei que dar conta disso. E o que estou a fazer aqui hoje é algo que Jesus ordenou à tua igreja. Jesus, no livro de Marcos, capítulo 16, e versículo 15, ele ordenou à tua igreja, aos teus discípulos, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem, Jesus falou que os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados. E Jesus falou que esses sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem seguirão esses sinais. Somente o que crê será salvo. O que crê, obviamente que pratica também a palavra de Deus. Porque somente acreditar em Deus ainda não é o suficiente. A Bíblia diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, pois até os demônios o creem e se estremecem. Então ainda não é o suficiente acreditar em Deus. Ainda não é o suficiente dizer que acredita em Deus, pois quem crê em Deus guarda os seus mandamentos e pratica a tua palavra. A Bíblia diz assim: aquele que diz que me conhece, esse tal que não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e Deus não está nele. Então muitos falam que conhecem a Deus, muitos falam que amam a Deus, muitos falam que tem Deus no coração, mas infelizmente é só da boca para fora que amam a Deus e estão mentindo, porque se amassem a Deus teriam então entregado a tua vida na mão de Jesus. Se tivesse Deus realmente no teu coração, tua vida não estava destruída do jeito que está hoje. Infelizmente, tua vida está destruída pelas tuas escolhas. É por isso que você olha para dentro de si e vê que você está angustiado. Por isso que muitas vezes olhando para dentro de si você encontra vazio, você encontra angústia, encontra depressão. É por conta das tuas escolhas que você fez no decorrer de toda a tua vida. E você já parou para pensar quanto tempo nós temos daqui para frente? Quanto tempo essa terra vai durar? Você já parou para pensar que de repente nós somos a última geração e o tempo está curto demais para você continuar a se entregar à cachaça? Você já parou para pensar que de repente estamos a viver realmente os últimos dias, como diz as Escrituras Sagradas? Porque Jesus falou que quando fosse chegado o dia da vinda dele, Mateus capítulo 24, haveria fome, já está aí, haveria peste, está aí já as pestes a se espalhar. Estamos vivendo os princípios das dores, daquilo que Jesus havia profetizado para nos alertar sobre a sua vinda. Mas por que muitos não estão compreendendo isso, esses sinais que estão aí para nosso alerta? É porque o Deus desse século cegou seu entendimento. E como que ele cegou seu entendimento? Ele cegou, o diabo cegou o seu entendimento com os prazeres deste mundo. Prazeres que se encontram na cerveja, prazeres que se encontram no cigarro de maconha, prazeres esses que passam pela manhã, prazeres esses que estão a condenar a tua alma. Jesus, ele quer te libertar, mas para que ele possa libertar a tua alma, você precisa dar ouvidos
a palavra dele. E a palavra, então, ela te libertará. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Que caminho é esse que ele estava seguindo? Que ele estava dizendo? Que caminho é esse que Jesus estava dizendo para você seguir? Ele disse: Eu sou o caminho. E que caminho? O caminho que te leva a conhecer a Deus, o caminho que te leva a estar ao lado de Deus, é Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ninguém chega até a Deus se não for por Jesus Cristo. Ninguém chega até a Deus através de Maria. Que mentira que é essa que você acredita? Muitos falam que Maria leva oração a Jesus. Cadê isso na Bíblia? A Bíblia diz que, aqui no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 6, versículo 5, porque há um Deus só, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ou seja, só há um mediador. O mediador é o que leva a tua oração até Deus. O mediador é aquele que te aproxima de Deus, na verdade. E quem faz isso é quem? Jesus Cristo. Porque a Bíblia está dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para pensar comigo. Maria entregou a vida dela em preço de redenção à tua alma. Quem na Bíblia que fala que entregou a vida em preço de redenção, em preço de salvação? Porque a Bíblia diz que tinha que ser um cordeiro perfeito. Jesus, ele foi esse cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, sem falha alguma. Ele entregou a vida dele por nós. Então a Bíblia está dizendo que ele é o único mediador. Jesus é o único mediador. Não há outro mediador. Não há. Por que Deus ele precisa de santo, fulano de tal, para fazer milagre? Para que Deus precisa de outro santo para fazer casamento? Para que Deus precisa de São Pedro para trazer chuva? Sendo que a Bíblia diz que todo o poder está na mão de Deus. Sendo que a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus. Jesus não poderia fazer tudo isso, não? Deus deu todo o poder a Jesus. E como que muitos negam essa eficácia, esse poder que Jesus ele tem? Pois as religiões estão enganando, estão cauterizando a mente dos homens por não buscarem o pleno conhecimento da verdade. A mente do homem está sendo cauterizada com mentiras. E se você não buscar quanto antes conhecer a verdade, no último dia vai ser tarde demais para a tua alma se você não buscar esse conhecimento da verdade. No último dia não tem mais esperança. Qual que é a concepção que muitos têm de inferno? Muitos hoje, quando se fala de inferno, não acreditam, acham que é apenas uma história, acham que é apenas um conto de fábulas, acham que é algo criado pela mente do homem. Mas a Bíblia diz que Lázaro, ele foi para o céu ao seio de Abraão, e o homem rico foi lançado no inferno. Jesus contando essa parábola, dizendo do homem rico que estava no inferno e de Lázaro que estava no céu, no seio de Abraão. Jesus então ele estava dizendo que o homem rico estava lá no inferno, recebendo então a sua recompensa por desfrutar e gozar dos prazeres deste mundo. Então este homem, quando morreu, porque ele não buscou a Deus e se refugiou nos seus prazeres que ele tinha, porque esse homem tinha se refugiado na sua riqueza, confiou nas suas riquezas, a Bíblia diz que esse homem recebeu então como sua recompensa o inferno. E a Bíblia diz que esse homem ele estava lá no inferno e tinha um abismo que separava o homem rico de Lázaro que estava lá no céu. E esse abismo era como se fosse um lago de fogo. Então, agora